Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Nesse vídeo a gente vai estar respondendo a pergunta: por que o Brasil está infestado de comunista? Estamos fazendo um react a esse vídeo do Marcelo Andrade, a parte 2, para não ficar tão longo. Então bora lá? O Marcelo Andrade, só lembrando, não é formado em História, mas quer trabalhar em História. Ele estava comentando que, após o Muro de Berlim, as ideias comunistas começaram a se reacender no mundo, principalmente no Brasil. E ele falou que dos anos 60 para cá, então são 65 anos, as escolas têm ensinado as pessoas a serem comunistas, desde criança, jovem e adulto. Então é isso que ele falou na primeira parte do vídeo. Momento que você falou assim, pô, tá errado isso daqui. Teve algum estalo na sua vida, assim? Boa Que às pergunta. vezes você tá, sei lá, às vezes com 16 anos, 20 anos, ou às vezes com 30, né, anos, e só, pô, calma aí, tá errado. Eu não tô louco. E tem alguma coisa errada aqui. Qual foi o seu... É óbvio que tem alguma coisa errada, porque a vida no mundo não é a partir da perspectiva do indivíduo. A sociedade ela acontece além do indivíduo. Um pensador francês chamado Émile Durkheim disse que o indivíduo ele tem que, e é o que ele pode fazer, porque ele não pode fazer diferente, se adaptar às organizações chamadas instituições sociais. Tem vídeo aqui falando sobre as instituições. O que é a instituição? É algo legalizado, legitimado, ele é histórico, ele tem leis próprias. Por exemplo, a família é histórica, tem leis próprias, então lá na família tem um código moral, por exemplo. A família que a gente entende hoje tem código moral. Dentro da igreja tem código moral. O que é um código moral? É você agir a partir do que se espera dentro daquele lugar que você vai se encontrar. Então tem um vídeo aí sobre ética e moral. Moral é cultural, então em vários lugares que eu precisar estar, eu preciso seguir regras. Por exemplo, eu trabalho na escola, eu tenho que usar uniforme. Eu tinha outros trabalhos, eu usava uniforme, por quê? Porque é a regra moral da empresa. Eu vou na igreja, eu não posso ir com qualquer roupa. Não vou ir para a igreja sem camisa, por quê? Porque é um código moral. Então cada instituição precisa ter uma forma de ação, age de um jeito, né? Então a instituição chamada escola, família, igreja, tem regras de conduta e eu preciso agir. Vamos lá. Quando eu tinha 18 anos foi justamente quando caiu o Muro de Berlim. Então quando ele tinha 18 anos caiu o Muro de Berlim. Os 89. Aí ficou claro que aquele sistema é um sistema fracassado. Em 89 caiu o Muro de Berlim e aquele sistema estava acabado. Que sistema? Porque o Muro de Berlim ele foi criado dentro de um contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria ainda não tinha acabado em 89. Ela aconteceu mais 2 anos, em 91. Então qual sistema falhou? Tinha sido acabado? Qual sistema que ele está falando? O capitalismo ou o socialismo? Porque para ele acabou de Muro de Berlim que ele não presta, mas não presta quem? Então ele não fala. Quem ganhou a Guerra Fria? Por que ganhou? Então, caiu o muro lá, então aquilo lá não presta. Mas não presta o quê? Aqui ele está se referindo. Claro, ali foi um grande momento de ponto de reflexão, não só para mim, para um monte de colegas, mesmo, muita gente. Aí viu que negócio... O cara tinha 18 anos e aquele acontecimento foi um ponto de reflexão para ele. Quantas pessoas têm 18 anos e não estão refletindo sobre nada, estão perdidas no tempo? Quem garante que ele não era um cara perdido no tempo? Eu, quando fiz 18, eu era perdido, não sabia nada de nada, gente. Tanto é que eu fui começar a aprender alguma coisa quando entrei na faculdade, cara. Já tinha passado dos 18. Então, tipo assim, quem garante que com os 18 anos ele não era um idiota? Apesar que o que ele tá falando aí não tem sentido nenhum. Se ele pensasse do mesmo jeito que ele pensa aos 18, igual ele pensa agora, é uma opinião perdida, então, porque ele não faz ideia do que tá falando. Então ficou claro para ele que aquele sistema não funcionava após a queda do Muro de Berlim. Que sistema? Primeira coisa, que sistema? Fracassado, porque depois abriram os documentos, Abriram os documentos, quais documentos? Quem abriu? Onde foi aberto? Essas perguntas, gente, é um historiador que tem que fazer. Então ele está tentando falar, então abriram os documentos, documento de quem? Tá falando do quê? Sabe, um historiador ele vai falar assim, então após a queda do Muro de Berlim, Estados Unidos saiu vencedor da Guerra Fria, a União Soviética, que desde sempre foi um país fechado, ela vai então ter uma abertura transparente para alguns países do mundo sobre algumas informações. Os Estados Unidos também irão abrir informações sobre a sua atuação durante a Guerra Fria, porque a Guerra Fria, gente, é uma disputa durante 40 anos, a qual há investimento
militar dos dois lados, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. E os dois lados vai ter espionagem, vai ter ligação com bombas nucleares. Então os Estados Unidos têm muita coisa para fazer também. Tem muito documento para abrir. Tantas guerras que os Estados Unidos estiveram e eles foram os vitoriosos e documentos são feitos, denúncias. Então assim, abriram os documentos. Que documentos? Primeira coisa, documento do quê? Abriram um documento, sei lá, de qualquer coisa, pode ser. Ele diz tudo e não diz nada. É só alarmismo. Não sei como tem gente que cai nessa conversa, cara. Até agora ele não falou nada pra gente poder argumentar. Pra mostrar um monte de coisa. Fiquei pensando bem. Mostrar um monte de coisa o quê, cara? O documento pode mostrar tudo. Abrir os documentos, uma carta de amor do Stalin. É um documento. Os alemães orientais, mancomunados com os soviéticos, construíram o Muro de Berlim para impedir as pessoas de saírem. A União Soviética construiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. É um processo de guerra que está acontecendo. Não foi assim. Do nada eu vou pegar e vou... Se fosse assim, por que os Estados Unidos estavam competindo? Os Estados Unidos ameaçava bomba a outros países se não tivesse do lado deles na Guerra Fria, gente. Então assim, os soviéticos foram lá e construíram o muro. Não, não é assim. Não foi só os caras. E de onde você está tirando essa informação? Por que que o muro foi criado? Quem está nesse contexto? O cara fala, mas não fala nada. Se deixasse a livre o trânsito entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, não ficava ruim Berlim Oriental. Berlim Oriental era comunista, Berlim Ocidental... Por exemplo, na questão da Coreia. A Coreia, os Estados Unidos participou ativamente da guerra. E a Coreia é dividida norte e sul. Qual que é o papel dos Estados Unidos? E outra, qual que é o papel dos Estados Unidos também na questão da Alemanha? Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram uma parte da Alemanha para eles. Inclusive a parte oeste. Já era dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos invadiu. Quem garante que não foram eles que começou a construção do muro? Ninguém sabe. Tem que fazer uma pesquisa para isso. Simplesmente o Marcelo está jogando uma informação que ele acha que é verdadeira, mas cadê a pesquisa? De onde está tirando a informação? O historiador, de novo, sempre tem que estar falando de onde está tirando as coisas. Então, capitalista. Cada um fica no E o que lado. aconteceu? Começou a ir muita gente indo pro lado capitalista. Aí os comunistas lá falaram, opa, vamos ter que fazer o... Ninguém garante nada. E outra, você está dentro de um país inteiro. Pega o Brasil. Pega o Brasil. De repente, 2 países de fora do Brasil dividem o Brasil no meio. E eu tenho parente que ficou do outro lado. Querendo ou não, eu tô no estado de São Paulo e minha mãe está no estado do Paraná. Então tem uma divisa aqui a 100 quilômetros. Aí de repente 2 países invadem e colocam uma divisa aqui no Paraná. Toda vez que eu estiver indo para minha mãe, eu vou ter que passar na divisa. Então é evidente que se você dividir um país no meio, muitas pessoas vão passar por essa fronteira. Isso não quer dizer que o país é A ou B só porque está precisando passar pela fronteira. Então para ele o lado do leste, os comunistas fizeram um muro e todo mundo estava querendo passar pro lado capitalista. Você já pensou se fosse os caras tivessem que trabalhar do outro lado? Porque de repente você faz um muro no meio do nada. Pô, você fez um muro no meio do caminho do meu serviço, eu tô indo trabalhar, tem que vir e voltar. Os comunistas fizeram um muro para proibir as pessoas passar. Como assim, gente? Já era controlado a Alemanha pela Inglaterra, França, União Soviética e os Estados Unidos. O que aconteceu com a parte que os Estados Unidos comandava? A parte que a Inglaterra comandava? E aí, o que aconteceu com essa parte? Pô, Uma coisa, senão daqui nessa cidade não vai ter ninguém mais. Aí construíram um muro e o resto da cidade tudo fortificado com muro e também fortificações, fossas, arame farpado, controle nas estradas.